Fala, torcedor vascaíno, o Rafael Paiva não deve ficar para 2025 e pode ser demitido antes mesmo do fim do Campeonato Brasileiro. E o lateral esquerdo Lucas Piton está atraindo o interesse de clubes italianos, inclusive um deles é o Milan, segundo o jornalista turco. E o volante Zé Gabriel não deve retornar ao Vasco em 2025. Lembrando que o volante está emprestado ao Coritiba. Então é claro, se você não me conhece, o meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno e nesse vídeo aqui vocês vão ver todas as últimas novidades e notícias sobre o Vasco da Gama. Antes, vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, que é muito importante, e compartilhar para seus amigos, que ajuda demais na divulgação do nosso conteúdo. Tá beleza? Então é mais ou menos isso. Agora, sem enrolação, vamos para as informações. A primeira informação é a seguinte, é que o treinador Rafael Paiva perde o prestígio no Vasco e permanência em 2025 é descartada. Hoje, não há mais garantias de que o técnico termine o Brasileirão no comando do clube. Essa informação foi dada pelo GE Vasco, pelo Globo Esporte, ok? Informação muito importante para a gente saber sobre o treinador Rafael Paiva. E aí vamos seguir aqui. Rafael Paiva não fica no Vasco para 2025 e pode ser demitido antes mesmo do fim do Brasileirão. A pressão aumentou ainda mais depois da declaração do treinador na derrota por 1-0 para o Internacional ontem. Paiva disse que nenhuma torcida vai a mais jogador do que a do Vasco. Essa frase que ele falou é inadmissível. Se tem uma torcida que tem que criticar e que pode criticar é a torcedor vascaíno. Não existe outra torcida igual a do Vasco. O Vasco está sofrendo há 20 anos, a gente está sofrendo há 20 anos. E mesmo assim a gente não abandonou nosso clube. Se o Vasco está aí, aonde ele está, é muito por conta da torcida. E aí o treinador vai lá na coletiva e fala mal da torcida, meu irmão, ele tocou no ponto fraco. Ele já não está bem no cargo e agora então, depois dessa fala, a permanência para o ano que vem dele é praticamente impossível. E aí tá aqui, a frase não foi bem vista internamente. A falta de uma opção unânime no mercado também é uma decisão imediata, mas a diretoria já se mexe em busca de um novo técnico. E aí, seguindo aqui a matéria do Rádio Tupi, a diretoria do Vasco já procura um novo treinador para 2025. Rafael Paiva não ficará no comando técnico e clube mapeia o mercado. A diretoria do Vasco perdeu a confiança em Rafael Paiva e já está em busca de um novo técnico para a temporada de 2025. O presidente Pedrinho e o CEO Carlos Amodel já estão mapeando o mercado para definir com antecedência um nome que chegue para comandar a equipe após o fim do Campeonato Brasileiro. Isso aqui é muito importante. Se realmente for trocar de treinador, tem que buscar logo, porque o Campeonato Brasileiro ano que vem vai começar muito antes, vai começar antes do normal, né, do que era antigamente. Então tá aqui, a gota de água foi a derrota desta quinta-feira, dia 21 contra o Internacional no São Januário. Paiva deixou o campo muito vaiado, num claro sinal de insatisfação na torcida. Após o jogo na coletiva, ele criticou a postura das arquibancadas, afirmando o seguinte: não vê torcida vaiar mais jogadores do que a do Vasco. Essa frase dele, meu irmão, me desculpa, mas é inadmissível aceitar uma frase dessa do treinador Rafael Paiva. Porque, como eu falei pra vocês, se tem uma torcida que tem o direito de vaiar, é o torcedor vascaíno. A gente tá 20 anos sofrendo. Você vai falar assim, João, mas em 2011 a gente ganhou a Copa do Brasil. Ganhou a Copa do Brasil e só. Depois foi só vexame. Rebaixamento, Série B e etc. A briga política dentro do clube, todo mundo querendo ter o seu carguinho dentro do Vasco, enfim, né? E dentro de campo a gente não via nada de positivo, né? E aí o treinador Rafael Paiva vai falar, o cargo dele já não tá tão bom, ele já não tá tão bem, né? O Vasco não tá num bom momento. Ele vai lá e fala uma besteira dessa, da coletiva, é meio que cavar sua cova para a sua demissão. Então, a partir desse momento que ele falou essa frase aí, eu não concordo mais o Rafael Paiva ficar para o ano que vem, ok? Por mais que ele já pediu desculpas, inclusive o vídeo de ontem de tarde foi o pedido de desculpas do treinador Rafael Paiva. Se você não assistiu, pode assistir lá também, que é importante, ok? Mas mesmo assim, beleza, todo ser humano erra, ele errou, pediu desculpas, reconheceu seu erro. Mas, cara, pro ano que vem não dá mais pro Rafael Paiva. Me desculpa, ainda mais depois dessa fala dele, ok? Então vamos lá. O Paiva deixou o campo muito vaiado, como a gente já falou. A fala irritou a cúpula vascaína e o próprio treinador se retratou nesta sexta-feira, através de redes sociais. Mesmo assim, é a forma recente do Vasco que mais incomoda a diretoria. Nos últimos 13 jogos, o time só venceu 2
e já vem de 3 derrotas consecutivas. Além disso, a defesa vascaína é a terceira mais vazada do Brasileirão, com 50 gols sofridos. Para piorar, o sonho da Libertadores é agora quase impossível. Não vou dizer impossível, porque ainda tem possibilidade matematicamente, né? A gente tá a poucos pontos ali do Bahia, que não tá bem na temporada, tá num momento péssimo aí também com o Rogério Ceni lá no Bahia. Enfim, então eu não diria que é impossível não, ainda mais que pode virar um G9, caso o Cruzeiro ganhe, caso o Botafogo, o Atlético Mineiro ganhe, também pode virar um G9. Então, cara, o Vasco ainda tem possibilidade de classificar para uma pré-Libertadores, entendeu? Não diria impossível não. Acho que foi muito exagerado aqui, mas ok. Dessa forma, a diretoria Cruz Maltina irá buscar nomes atualmente no mercado para a substituição a Paiva. Atualmente estão sem clubes treinadores como Pedro Caixinha. Inclusive, eu fiz um vídeo de ontem à tarde falando sobre o treinador, que, segundo informações, o Pedro Caixinha estava na mira do Vasco, então talvez possa ser o treinador para o ano que vem. Eu, particularmente, não gosto tanto assim desse nome Pedro Caixinha. Como eu falei na live do nosso amigo Mumu ontem, do Leco e tudo mais, o treinador Pedro Caixinha, quando ele teve um elenco muito bom no Red Bull Bragantino, ele fez uma ótima temporada. Só que aí, decorrer do tempo, ele acabou perdendo alguns jogadores, como Fabrício Bruno, Léo Ortiz e outros jogadores. E aí, com isso, o Bragantino tá aí, hoje aí, em 17º colocado do Brasileirão, né, na zona de rebaixamento, quase sendo rebaixado, muito por conta disso. Né, pelo trabalho péssimo que ele fez agora recentemente no Bragantino. Então não acho que vai ser aquele treinador que vai chegar no Vasco e vai resolver nosso problema. E é lógico, né, a gente tem que reforçar. Não adianta a gente trazer um treinador Luiz Castro, Pepe Guardiola e colocar Emerson Rodrigues numa ponta e Jean David na outra. Né? Vocês concordam comigo? A gente precisa ter elenco. Para primeiro a gente ter o elenco, depois a gente ter o treinador. Óbvio, o treinador vai ajudar a construir o elenco. Mas a gente precisa de um treinador certo, bom, beleza. Mas precisa de um elenco também. Não adianta trazer um Pepe Guardiola e ter Emerson Rodrigues numa ponta e Jean David na outra. Vocês concordam comigo também, né? Inclusive, deixa a sua opinião sobre o treinador Rafael Paiva aí nos comentários, que é importante pra gente, ok? Então vamos lá. Atualmente quem tá sem clube, Pedro Caixinha, Antônio Oliveira, aquele treinador português que fez uma boa temporada no Cuiabá ano passado e foi para o Corinthians, não foi bem no Corinthians, eu também não aceitaria no Vasco. Fábio Carille foi bastante criticado no Santos aí recentemente, por mais que foi campeão da Série B, foi bastante criticado, então eu não ficaria com o Fábio Carille também, por mais que fez uma ótima temporada no Corinthians aí um ano desses, inclusive foi até campeão. E tem o Tite, se tem um nome que me agrada nesse aí, é o Tite. O porquê, João? Eu vou dizer que me agrada porque é o melhor nome nessa lista aí desses treinadores que eles acabaram citando. Acho que pra mim é o melhor nome. O Tite, pra mim, eu acho um treinador muito esperto. Ele tem, eu acho que ele fez 81 jogos na seleção brasileira, 60 vitórias, eu acho que 10 empates, acho que 14 empates, eu acho algo assim, e 6 derrotas na seleção brasileira. E você vê, depois que o Tite saiu, ele ficou manchado, beleza, por aquele jogo péssimo da seleção brasileira contra a Croácia, né, naqueles últimos 5 minutos, infelizmente, mas o trabalho dele na seleção brasileira não era ruim. O Tite perdeu 6 jogos na seleção brasileira, com esse mesmo elenco, com esses mesmos jogadores que estão hoje em dia. Já passou Dorival e Diniz. Nenhum dos dois estão bem, estão fazendo trabalhos péssimos da seleção. E o Tite conseguiu fazer a seleção brasileira jogar bola, tá? Agora o problema é que ele ficou manchado porque não conseguiu chegar numa final de Copa do Mundo, não conseguiu ganhar uma Copa do Mundo, e realmente isso pesa muito, né? Ele teve 2 temporadas aí na seleção brasileira e não conseguiu esse feito, infelizmente, né? Mas eu não acho um treinador Tite muito ruim, não. Por mais que ele tá em baixa nesse trabalho péssimo que ele fez no Flamengo, confusão com o Gabigol e etc., né? Mas eu não acho um péssimo nome o Tite, não, na minha opinião, tá? Agora, se for pra contratar Fábio Carille, meu irmão, fique com o Rafael Paiva. Por mais que ele desrespeitou a torcida, na minha opinião, com essas frases que ele falou na coletiva, mas pediu desculpas, eu ficaria com o Rafael Paiva. Se for pra contratar Fábio Carille, Antônio Oliveira, Jair Ventura, me desculpa, mas eu acho que eu não ficaria com esses treinadores aí, não. Eu ficaria com o Rafael Paiva mesmo, tá? E aí é o seguinte, embora este último pareça bem longe da realidade vascaína, pela identificação com o Flamengo e a alta faixa salarial, ainda tem esse ponto. O Tite, por mais que ele seja um bom treinador, ele ganha muito bem, né? Ele ganha muito bem financeiramente. E a outra informação aqui, fugindo de treinador, é sobre o Lucas Piton. O lateral Lucas Piton está atraindo o interesse de clubes italianos. Tá aqui, o lateral esquerdo do Vasco da Gama, Lucas Piton, está atraindo o interesse de Fiorentina, Milan, Roma e também a Lazio. Lembrando que o Lucas Piton tem cidadania italiana, então ele pode jogar na Itália sem
contar como se fosse um jogador estrangeiro, né? Então tá aqui, ó. Embora sua cláusula de rescisão seja de 9 milhões de euros, acredita-se que o Vasco poderia aceitar 7,5 milhões de euros por sua transferência. Eu particularmente aceitaria. O lateral esquerdo Lucas Piton, do Vasco da Gama, está atraindo o interesse da Fiorentina, Milan, Roma e Lazio, embora sua cláusula de 9 milhões, como eu falei para vocês. Nessa informação foi dada pelo jornalista turco Elkeren Konur, tá? É um jornalista turco lá que cobre o futebol europeu, ok? A outra informação aqui, a última, é sobre o volante Zé Gabriel. O Zé Gabriel não deve retornar para o Vasco em 2025. O Coritiba prepara uma proposta para manter o jogador. Um clube asiático, inclusive, também mostrou interesse no volante. Essa informação é muito importante para a gente saber também, né, sobre o volante aí, Zé Gabriel. Não jogou bem no Vasco, teve muito tempo no Vasco para mostrar seu futebol e não conseguiu. Ano passado até conseguiu alguns jogos, jogar bem e tudo mais, fez o Vasco até renovar com ele, mas depois disso a gente viu que o Zé Gabriel não é aquele jogador mesmo que é para vestir a camisa do Vasco, né, que é para jogar no Vasco mesmo, né? Então, gente, eu acho que é mais ou menos isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve no nosso canal que é muito importante. Lembrando que hoje não tem live, tá? Mas tem um videozinho de tarde aí pra vocês, 4 horas da tarde. Então eu conto com o seu like, conto com a sua presença aqui nesse vídeo. É muito importante. Deixe a sua opinião sobre o treinador Rafael Paiva aí também, que é importantíssimo. Tá beleza? Então é mais ou menos isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se inscreve no nosso canal. Quem não entrou no grupo do WhatsApp do nosso canal também entra. Tá o link na descrição. Ok? Então tamo junto, um abraço a todos, um beijão, saudações vascaínas, abração a todos. Cadê? Tamo junto.